Muito boa tarde, pessoal. Hoje foi sensacional, a minha gafe foi sensacional. Então, assim, estava no meu Insta pessoal, achando que estava no Insta do Safety for Me. A Carol tá me dando risada aqui, tirando onda com a minha cara, né? Assim, ó, sensacional. Mas eu não devo ter sido o primeiro que cometeu essa gafe, né? Então, mais uma para nossa história aí. Enfim, pessoal, mais um encontro aqui, conversa sobre segurança do paciente, agora sim no canal certo, no Safety for Me. E eu vou receber o meu amigo Paulo Matos, né? Para quem não conhece, o Paulo é anestesiologista, ele mora em Pelotas e é um dos diretores da Unimed Pelotas e vai contar para a gente um pouquinho da história do que eles estão fazendo lá, Covid, segurança do paciente, enfim, vamos bater um grande papo com o Paulo. Deixa eu puxar o Paulo para dentro da conversa aqui. Vamos só achar o Paulo aqui onde ele está, visualizar, transmitir ao vivo com a Unimed. Carol, muito obrigado por ter me salvo. Se não é a Carol, tô ferrado, né? Foi muito boa essa. Não tinha... Tu viu o Boa que eu noite. fiz, Paulo? Tava te escutando, eu tava te escutando. Cara, essa foi sensacional. Olha, não, é um cabeção, Pô, né? e Só tu dizendo já é um assim, gabaritado, já é um cara gabaritado em lives, né? Eu tô estreando aqui, que barato, já virei até piada em casa, entendeu? que barato, cara. Muito, muito legal isso aí. Foi muito boa. Mas enfim, Paulo estava te apresentando, estava dizendo que tu é anestesiologista, que tu mora em Pelotas, que tu é diretor da Unimed Pelotas. E te agradecer demais, cara. Obrigado por estar com a gente hoje, para a gente bater esse papo aí. Olha, Salvador, em nome de todos aqui da Unimed, eu agradeço aí a ti e toda a turma do Safety for Me pela parceria aí, né? E por estar essa semana toda com a gente, Uhum. ajudando, né? A gente a formatar melhor ainda Trabalho em equipe, né, Paulo? Trabalho em nosso núcleo de equipe. segurança do paciente. É Uhum, trabalhar em equipe, uhum. é o É isso preceito aí. básico, né? É isso aí. É Né? isso aí. Trabalho em equipe. Que legal. Mas enfim, Paulo, conta para nós, olha só, o Paulo, como eu disse, ó, o Fábio Gastal entrou aí, entrou o professor Petri também, a Tati, a Alessandra, enfim, uma turma muito legal aí, gente. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, boa noite Boa quase, tarde, né? boa Boa noite, tarde né? Boa para tarde, vocês, San Diego. para vocês, boa noite, para mim, boa tarde aqui, né? É isso aí. Mas, Paulo, acho assim, para a gente começar a bater um papo, assim, para te situar as pessoas, a gente tem conversado com gente do país todo, né? Do Rio Grande do Sul, a gente falou Erechim, falamos depois de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, conversei com o Gastal esses dias, ele nos falou do cenário da Seguros. Tu tá em Pelotas, conta para nós da Unimed Pelotas primeiro, assim, conta qual é a região que ela pega, quais são os municípios que vocês atendem, o tamanho da operadora, quantos clientes vocês têm, dá uma situada pra gente, assim, Bom, entender o teu universo aí. em primeiro lugar, a gente está em Pelotas, né? É Uhum, uma cidade litorânea, interior, sul do Rio Grande do Sul. uhum, Né? Ela está aí a 260 quilômetros da capital, Porto Alegre. A Unimed Pelotas é considerada uma operadora de médio porte. A abrangência dela nessa região aqui é mais ou menos de 13 municípios, tá? uhum, Ela tem perto de 35 mil usuários ou beneficiários, né? E de VD, né, que seria a venda uhum, direta, uhum. e ela atende durante o ano, fora esses beneficiários, atende mais 27 mil outras pessoas que vêm por meio de intercâmbio para a Uhum. região, né? Intercâmbio Sistema Unimed. Intercâmbio Sistema Unimed. Né? Perfeito. Ela tem 400, quase 500 cooperados, né? Sendo que Uhum, desses quase 500, 400 efetivamente são ativos na cooperativa, uhum, trabalham, uhum, produzem. Né? uhum, Nós temos hoje, até em função do hospital, um aumento do número de colaboradores. Nós estamos aí perto de um pouquinho mais que 500 colaboradores, grande maioria deles direcionado à assistência, né? uhum, O que mais posso te dizer? Ela é uma Unimed que tem 41 anos, esse ano ela faz 42 uhum, em dezembro. uhum, Né? Ela adotou há mais de 15 anos um modelo verticalizado, uhum. né? Então adotando seus serviços próprios, criando seus serviços próprios e com isso buscando aí atender sempre melhor esses beneficiários que estão sob o nosso guarda-chuva, né? Uhum, uhum, E culminou
nessa Salvador. Essa verticalização toda culminou no hospital, que é a cereja do bolo, né? Que é a nossa maior propaganda, no caso. Né? Que foi inaugurado ano passado, né? Que foi inaugurado em junho do ano passado, mas que começou suas operações em outubro. Né? Era um hospital que inicialmente estava destinado a ser um hospital cirúrgico ambulatorial, né? Mas que essas coisas a gente não escreve, né? A gente, é verdade. Aí vem uma pandemia e acaba com os teus projetos todos. Aí vieram as necessidades de se internar pacientes clínicos, claro, né? Claro. Mas por preceito básico, o hospital tem, assim, com o maior objetivo, a gente centralizar assim, o atendimento no paciente, atender melhor, se diferenciar na região pelo atendimento e pelas tecnologias, né? E pelo treinamento das pessoas envolvidas nessa assistência ao paciente. É mais ou menos isso. Em resumo, legal, cara. A Unimed Pelotas é isso. Que né? show. E a gente segue aí com... Claro, a pandemia meio que nos atropelou, né? Pois então, eu ia te perguntar isso, assim, eu tô aprendendo um pouco do mapa, né? Como eu tô longe, eu tenho procurado acompanhar isso, enfim, nas notícias, né? E conversando com os colegas, né? Então tem todo esse sistema de... Como é que tá a Pelotas, assim? Que bandeiras vocês estão agora? Como é que chegou o Covid? Porque a informação que eu recebi, inclusive, foi do Gastal, que está com a gente aqui, foi de que Pelotas era um dos poucos municípios onde não tinha nem óbito relacionado, né? Que a gente estava com um controle bem bacana aí, que o município se preparou cedo. Né? Como é que está a questão da região de Pelotas aí em relação à chegada do Covid? Bom, hoje a gente está sob protocolo de bandeira laranja, né? Tá. Então, muito em função, né, a gente conversando assim, no meio da diretoria, e muito a gente acredita que seja... pela questão da disponibilidade de leitos, né? Porque, para ter uma ideia, assim, a última atualização assim, de Pelotas seriam assim, nós temos 255 casos confirmados. Desses 255, 170 pessoas já estão recuperadas. Olha só. Nós temos 80, né, praticamente 80 pessoas em regime de isolamento domiciliar, né? E aí pouca gente internada. Nós temos dois internados confirmados, temos mais 3 ou 4 que estão aí como suspeitos, né? E nada em UTI, nada, sem paciente grave em UTI. Sim, nós temos um paciente em UTI. Tem um paciente em UTI agora. Se eu não me engano, agora são 2 pacientes que nós temos em UTI. E... um até que a gente estava conversando hoje pela manhã, que é um paciente que internou com Covid na UTI, ele acabou passando 14 dias de doença e passou para outra UTI como assim, tendo vencido o Covid com complicações da doença. Né? Sim. Nós tivemos, sim, né, Salvador, 3 óbitos, né? Inclusive um óbito foi agora esse final de semana. Né? Nós tivemos um óbito aí que abalou bastante a gente, aí, que foi de um colega nosso, um cara muito querido, que foi o Zé Raimundo, professor de ortopedia aí. Né? E, então, cara, eu acho que o panorama é esse, assim, ó, a doença realmente muito cedo, né? A gente passou aí quase que 1 mês e meio isolado, né? Naquele regime fique em casa, tudo fechado, o comércio todo fechado, só as coisas mais essenciais estavam abertas, né? E isso realmente... e pelo visto a população entendeu isso, Paulo. A população entendeu. E agora, no mês de maio, a situação começou a se flexibilizar, e eu acho que o pessoal também estava com vontade de sair para a rua, né? Mas aí começou a abrir o comércio, abriu o shopping center, né? Evitou-se abrir os bares, né? Para evitar aglomeração. Claro. Então, a gente vê as pessoas na rua, né? Muitas vezes, talvez, assim, a indicação é que todo mundo use máscara, né? E que evite aglomeração e tudo, mas às vezes a gente vê, infelizmente, as pessoas às vezes se aglomerando na rua, ou em uma situação que não seria a melhor, assim, né? Mas isso é uma coisa controversa da gente conversar. Bom. Bom, acho que tem uma coisa importante que tu está salientando, é o seguinte: existe uma recomendação, que é uma recomendação oficial do nosso governo do estado, que está pautando aí, e os municípios também, que é a utilização de máscara, e eu sei que tem todo um debate aí se funciona, se não funciona. Sim. Mas eu sou muito dessa coisa, eu nunca fui militar, né? Mas assim, ordem dada para mim é ordem, eu acho que tem algumas coisas que, se é pro bem de todos,
Porque pensa bem o seguinte, né? Que mal tem usar a máscara, né? O mal nenhum. Se ela pode promover ajuda a alguém, não tem por que não usar, né? Esse é que é o ponto. Eu acho que o raciocínio é um pouco invertido, eu não sei, pelo menos é a minha leitura. Na verdade, eu acho que é bem por aí, sabe? Por que não usar, né? E eu acho que ela se tornou, assim, um símbolo, né? Dessa fase que a gente está vivendo agora, de que a gente tem que se preservar, pensar no próximo, né? Ter mais empatia e tentar não disseminar essa doença, né? Que realmente é bastante contagiosa e que, ontem eu lia um texto ainda do professor Roberto Coral, lá da Santa Casa. Ele postou no Facebook, não sei se vocês acompanham ele, mas ele postou um texto falando justamente dessa sensação diferente de tu andar na rua e ver as pessoas de máscara, que era uma coisa que as pessoas falavam dos países orientais, que isso era uma coisa mais comum, era um hábito lá nesses outros países, mas realmente muda a expressão, muda o rosto, tu começa a fazer a leitura só dos olhos, né? Então tem toda uma questão por trás aí. Mas enfim, dentro dessas características desse novo momento, tem que usar e pronto, né? Não tem muito o que fazer, né? Com certeza. Eu acho que não traz prejuízo a ninguém. Muito pelo contrário. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu começou a falar que o hospital, na verdade, ele tinha sido organizado para atender cirurgias no início. Seria um hospital cirúrgico e acabou atendendo clínico também e acabou internando Covid, o que seria a gente esperar, né? Na verdade, a gente não atualmente nós deu uma falhada aqui. Deu uma falhadinha. Nós não temos nenhum paciente Covid internado, mas nós já tivemos 9 pacientes suspeitos, né, internados no nosso hospital. A gente, na verdade, a questão de internar paciente clínico foi uma estratégia da operadora, né, no sentido de receber aqueles pacientes que são oriundos do nosso pronto atendimento, né, e que tinham um perfil adequado, né, em termos de gravidade para ficar no nosso hospital, uma vez que o hospital ainda não tem UTI, né, ele não... a UTI é um projeto que até já está sendo acelerado em função da pandemia, né, que a gente viu que é uma necessidade premente aí, né, mas que a gente nesse momento não tem, então a gente também não pode assumir, né, pacientes de maior risco, né, nesse momento, né. Mas nós já tivemos, sim, em torno de 9 pacientes suspeitos aí de Covid que ficaram em isolamento dentro da nossa unidade de internação. Né? Nós recentemente contamos com 46 leitos de internação e recentemente a gente estava com 23 e recentemente abrimos mais 23, né? Sim, dobraram a capacidade. Dobramos a capacidade. Perfeito. Né? A gente muito cedo, né, aqui na Unimed, Salvador, a gente detectou, né, que a pandemia ia chegar em Pelotas, de alguma maneira, né? Sabendo direito a intensidade desse evento, a gente sabia que a gente precisava fazer alguma coisa. Então, lá em janeiro, né, a gente já começou a se articular, a diretoria se mobilizou, a administração comprou essa tarefa, assim, né? Então as nossas administradoras, a Laura, a Gabriela e a Cláudia, participaram desse projeto, né? Os nossos colaboradores começaram, então, a ser notificados, treinados, né? Os nossos médicos foram recrutados e a gente tem muito a agradecer a eles, principalmente os da linha de frente, né? Então, a gente, em 31 de janeiro, fundou a Task Force Covid. Né? Uma realidade, quando a cidade ainda não se mexia para isso, a gente já estava esquematizando como a gente ia atender, pelo menos, os pacientes que chegavam na nossa porta de entrada do hospital, que é o pronto-atendimento. Né? Tu sabe que tu tá falando aí, a gente sempre acaba procurando esse assunto, né, naturalmente, porque... A gente está falando das coisas relacionadas ao atendimento, à patologia e tal, mas eu peguei uma frase tua ali atrás de que a Unimed inteira teve que, né, se mexer e mudar os processos, fazer todas essas coisas, né? Esse é um processo que eu digo, né, também já tem um monte de meme na rede aí, né, do quanto o coronavírus é um acelerador de transformação digital e as pessoas têm... Com certeza. Tem pego essa onda aí, né? Como é que foi isso para vocês? Vocês foram todo mundo para home office? Como é que vocês trabalharam isso, Paulo? Bom, em março, né, quando então de fato começou o isolamento, a gente fechou a sede da Unimed no centro da cidade. Praticamente da noite para o dia,
os nossos colaboradores, né, uma grande parte deles que estavam no administrativo ali da sede, ou se não todos, foram para home office, né? Nós permanecemos, na verdade, trabalhando presencial apenas com a parte administrativa do hospital, né? E com o pessoal da assistência. E o assistencial, claro. E o assistencial que era necessário. Não tem como não ser, claro. Mas o home office foi uma coisa assim, que da noite para o dia a gente teve que instituir. Né? Foi uma transformação digital forçada. Né? Na marra, né? Na marra, né? E aí, no primeiro dia, a gente emprestou máquinas, emprestamos telas maiores para que as pessoas pudessem ter mais conforto para trabalhar, né? A UTI entrou em sistema de alerta para suporte e etc, né? Então foi uma revolução. E foi uma revolução, eu acho que foi muito bem-vinda, sabe? Muito bem-vinda, porque a partir daí a gente se deu conta que muitos setores da Unimed podem suportar o trabalho em casa, né? Porque as pessoas têm vantagens em trabalhar em casa. A gente notou que muitas melhoraram a sua produtividade. Entendeu? Pois era isso que eu ia te comentar, eu tô muito curioso para ver, daqui a pouco vai começar a sair relatório dessas grandes empresas aí, né, em relação à questão de produtividade, a questão de horas de trabalho, a questão de entrega, e uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que é a questão de clima, né, a questão de como é que os colaboradores estão se sentindo por estar trabalhando em casa. Mas eu sei que tem gente que não gosta, né? Porque tem toda uma questão, como as crianças também estão em casa, né? Sim. Às vezes tu cria uma certa dificuldade. Eu mesmo estou com 3 pequenos em casa, então eu e a minha esposa ficamos nos quarteando enquanto um trabalha e o outro trabalha nos horários mais alternativos, né? Mas eu estou muito curioso para saber isso, Paulo, para saber exatamente resultados objetivos, né? Medida, indicador, né? De produtividade e de satisfação dos colaboradores, né? Então, com certeza a gente vai ter esse dado em seguida também, a gente também está medindo isso, né? E até agora os resultados são animadores, viu, Salvador? Inclusive, aqueles projetos que tu, de repente, faz de aumentar sede, né? De sede nova, e muito espaço, e coworking, e essas coisas todas que a gente escuta todo dia, né? A gente começa a escutar o outro lado também. Começou a perder um pouco de sentido disso, né? A gente começa a reavaliar o quanto de investimento seria necessário e o quanto passa a ser necessário. Exatamente, é isso aí. É uma revolução. Essa é uma outra conta que vai ter que ser feita mesmo, né? Quanto é que a gente deixa de gastar com sede física, né? De tu botar todo mundo no mesmo lugar, aí tu tem higienização, tu tem luz, água, condomínio, segurança, manutenção, IPTU, nossa, imposto, né? Não que tu não tenha uma sede, mas daqui a pouco pode ser uma sede bem menor, que se resume a ter uma ou 2 salas de reuniões. Mais enxuta. Bem mais enxuta, com uma outra estrutura, as pessoas trabalhando em casa, né? Operando em casa. Né? Inclusive esse conceito que está surgindo agora das salas realmente para reunir as pessoas uma vez por semana, né? Uma sala volante, reúne os diretores, reúne os colaboradores, primeiro, segundo, terceiro, reúne todo mundo junto, e aí daqui a pouco vai todo mundo embora para casa. Né? Então, é muita novidade, mas que com certeza é muito bem-vinda. Né? Do ponto de vista também dessa coisa da gente ter parado o atendimento presencial na sede, né? Também a gente se viu com possibilidades que a gente já trabalhava antes, né? Com a questão de comunicação através de aplicativo, né, os agendamentos remotos, a questão da telefonia, tendo que suportar mais ligações, né? E o setor ali, principalmente a questão financeira e comercial, né, que acaba a função do... onde é que eu imprimo meu boleto? Né? Eu não vou receber o meu boleto, né? A autorização funcionando, então, com mais automação, né? As autorizações, a gente já trabalhava com o autorizador, que era uma situação que a gente teve que ganhar prática no uso dele, principalmente por parte dos cooperados, né? E agora a gente tem outra realidade, né? Só tem como a gente autorizar. É só online, não tem mais conversa. É só online, meu velho. É só online, então, não tem outra. Então, online essas ou coisas, online. Essas coisas foram... A gente está crescendo, sabe? É um momento, muito bom. É um momento de crescimento da cooperativa, é um momento de desenvolvimento da gestão. Né? As próprias reuniões de diretoria, nós nos reunimos presencialmente, às vezes 2, 3 vezes por semana, às vezes fazemos reuniões menores, né? Hoje o Zoom é a nossa realidade, ou seja, todos os dias
né? Nós vamos para a telinha ali, discutimos os problemas e é muito interessante essa interação, assim. Eu vejo de exemplo típico para mim por exemplo, eu e tu. Assim, a gente se encontrou muito pouco até vir a pandemia. Verdade. E depois Verdade. que veio a pandemia, nós já fizemos algumas reuniões pelo Zoom, reunião pelo WhatsApp, e agora nós estamos falando pelo Instagram, tu entende? Então, realmente, tem um momento diferente de conexão das pessoas aí, que é no online, né? Claro que isso não tira toda a questão do presencial, e óbvio que tá todo mundo sentindo falta disso, né? Eu sou um cara Sim. eu gosto do abraço, aperto de mão, do beijo nas gurias, né? Mas enfim, né? Então acho que tudo tem um espaço aí pra gente aprender, né? Sim. Paulo, me diz uma coisa, olha só, independente dessa transformação toda que está acontecendo meio na marra, eu sei que existem vários outros projetos que vocês estavam tocando dentro da Unimed Pelotas, que eu acho que vale a pena destacar, porque nem todo mundo está sabendo, né? Porque vocês estavam assim, tinha projeto de Lean, tinha projeto, né? Vocês estavam implementando inteligência artificial na questão dos autorizadores, né? Tem a questão da telemedicina. Vamos dar uma pincelada nesses projetos aí, só para o pessoal ter uma ideia, né, de todo esse movimento de transformação que está acontecendo aí. Não, com certeza. A gente, no hospital, então, como eu disse, a gente começou a operar em outubro, né, mas o hospital já vinha num processo desde o início do ano, ali, ainda em obra, né, e finalizando as obras, ele já vinha num processo que a gente contratou uma consultoria para fazer um Lean e desenhar o fluxo todo do centro cirúrgico, CME, farmácia, né? Como o hospital se destinava a ser cirúrgico, né? Então foi a primeira coisa que a gente pensou, olha, como é que a gente vai iniciar a cirurgia no hospital? Né? Quem vai ser como é que o paciente vai entrar no hospital e vai se dirigir ao centro cirúrgico? Né? O que a gente precisa de treinamento da equipe? Então a gente começou... Sim, e uma oportunidade ímpar, é um hospital novo, né? Tu consegue... Sim, tanto que a gente não tinha pega os vícios, né? Tu já começa zerado, né? Claro, assim, e uma das dificuldades que a gente teve ao implantar o Lean no hospital foi justamente essa. A equipe que nos deu a consultoria disse, vem cá, vocês não têm nenhum processo, a gente não pode apontar erro, porque não tem nem a tentativa. Foi por isso que nós contratamos vocês, né? Foi por isso, então, assim, isso foi muito interessante, porque a Laura, que está nos escutando aí, ela desde o início participou com a gente, ela veio para a Unimed Pelotas com esse intuito de fazer aí a gestão de risco, de desenhar assistência, todo o plano assistencial da Unimed. Comprar o passe da Laura, compramos o passe da Laura, né? Aliás, olha, muito bem investido, aliás. Muito bem investido, e goleadora, né? Artilheira. A gente tem que ter artilheiro, não adianta. O time tem que ter artilheiro. A gente foi construindo um time, na verdade. A gente foi construindo um time e essa experiência, assim, essa experiência com o Lean trouxe a equipe muito junto da gente, sabe? Simplesmente a equipe abraçou esse projeto, né? E hoje reconhece os ganhos disso e continua evoluindo dentro dessa metodologia. Esse foi um detalhe. Né? E que a gente segue, e é aquela coisa, não pode se parar nunca, sempre a gente vai retreinando e vai repensando e analisando os processos, né? A outra coisa são essas questões de automação, né, Salvador? Que isso é uma coisa nova também, que na verdade o hospital muito novo, a gente foi sentindo dificuldades aí, como é que a gente vai trabalhar o faturamento do hospital, como é que a gente vai trabalhar as autorizações, auditorias, etc. E isso foi evoluindo com muito trabalho da equipe também, a Gabriela e a Cláudia Lemos, que são as outras duas administradoras da gente, trabalharam muito, né, nesse sentido, né? E aí a gente começou a fazer alguns testes, digamos assim, né? Então nós temos aí uma tecnologia que analisa o faturamento do hospital com inteligência artificial e examina os gargalos desse faturamento e compara. Então a gente está testando isso nesse momento. A gente tem a questão de uma outra ferramenta que trabalha nas auditorias, né? Então ela passa aquela famosa vassourinha do antivírus nas auditorias para que a gente receba os alertas das coisas que realmente precisam ser auditadas. E a gente segue agora com um outro projeto que seria a utilização também da inteligência artificial e do mapeamento de fluxos computadorizado aí, né?
para ver, a gente está iniciando agora pelo centro de imagem. Então, são muitos projetos. Tem um monte de assim, projeto sabe? andando, né? Mas isso eu acho que é uma consequência, assim, a diretoria, claro, a gente foi impactado com a chegada do coronavírus, né? A gente foi impactado e dá aquela sensação de que primeiro vamos lidar com o coronavírus, depois a gente vê o que sobra, né? E à medida que a coisa foi passando, assim, o tempo foi passando, a gente se deu conta que a gente tinha que seguir os projetos, entendeu? Priorizar as coisas que eram importantes, assim, e seguir trabalhando, né? A gente está numa situação hoje que o hospital, depois de muito tempo com cirurgias e procedimentos seletivos parados, ele vem voltando aos poucos, né? A gente tem um regramento na cidade de que a gente não pode fazer tudo de maneira livre, né? Mas a gente tem uma porcentagem de procedimentos que a gente pode realizar. E a gente está voltando devagar. Devagarinho. Tu sabe que nessa questão do Covid, isso também é meio jargão, essa coisa da crise e oportunidade, né? De pessoas que se retraem ou não, mas tem sim. Claramente tu consegue enxergar os dois tipos de empresa, né? E na saúde isso fica mais claro ainda, porque a gente tende a ser mais conservador nas nossas decisões, né? Então tu tens as empresas que toma aquele primeiro embaque, né? Aquela coisa, chegou o Covid, né? E de alguma forma tu te retrai para tentar reconstruir os processos e manter a máquina operando, né? E aí tu tens uma dicotomia daquelas que ficam paradas no tempo, ali no sentido esperando para ver o que vai acontecer, o próximo passo, mas tem aquelas outras que enxergam como oportunidade. É como tu disse, né? Bom, a máquina está rodando de novo, a vida tem que continuar, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? E os estudos de prevalência têm mostrado que isso aí vai longe, a gente deve ter um período de abre, fecha, né? Então, a gente vai ter que descobrir outras formas de fazer as coisas acontecerem e transformar, né, vamos dizer, esse limão numa limonada, no sentido de criar as oportunidades, aproveitar as oportunidades que aí estão, né? Tentar fazer realmente essa transformação, né? Nessa linha, Paulo, eu queria te perguntar o seguinte, né? Tu me comentou alguma coisa de telemedicina. Como é que vocês estão encarando a telemedicina aí? Já tem na Unimed Pelotas? Não tem? Estão planejando? O que vocês estão fazendo? Isso, por enquanto, é um projeto, né? Mas a gente tem uma situação que se viabilizou durante os atendimentos aí dos pacientes que eram um síndrome gripal e suspeitos, que foi, nós abrimos um canal de 0800 para que os pacientes realmente obtivessem informações a respeito do coronavírus. Dos atendimentos que nós fizemos, bom, é um teleatendimento. Ele pode teleatendimento, né? Não pode ser não é como a tela e coisa, mas não deixa de ser um teleatendimento, né? Perfeito. Uma outra forma de teleatendimento, né? Isso aí. E dos atendimentos que nós fizemos na frente Covid, né? No fluxo destinado aos pacientes com síndrome gripal, com estratificação de risco desses pacientes, os pacientes que ficavam por recomendação isolados em casa, nós usamos duas estratégias. Uma foi o acessar esses pacientes via telefone. Né? Então, o Núcleo de Assistência Integral à Saúde, nós tínhamos uma enfermeira que contactava esses pacientes e viam e observava como é que eles estavam progredindo, né, e evoluindo nos sintomas. E, num caso de agravamento, assim, ou alguma dificuldade, nós tínhamos também um médico que aí sim, aí atendia no formato telemedicina mesmo. Recebia, então, um horário, um agendamento, esse paciente recebia um agendamento e era atendido por um médico para que ele ali suscitasse as dúvidas que ele tinha, se ele precisava realmente retornar ao PA para uma segunda avaliação. Né? Então, por conta da operadora, nós evoluímos dessa maneira com telemonitoramento e teleconsulta. Bom, é um MVP, né? Tá na moda, né? Oi? Tá na moda os MVPs, né? Esse foi um produto mínimo viável que vocês botaram de pé para atender o Covid. E aí depois tu vai remodelando ele, vai aumentando, né? E agora a gente tem discutido muito isso. Como segue a telemedicina na Unimed, né? A gente tentou viabilizar, num determinado momento, a telemedicina, mas a gente não tinha o expertise para isso, entendeu? Salvador, a gente buscou algumas empresas que viabilizavam as plataformas de telemedicina, né? E por fim, como Pelotas ainda estava naquela coisa, aumenta o número de casos, flexibiliza, não flexibiliza, a gente acabou meio que conversando com o nosso cooperado e dizendo, utilizem uma plataforma que está
autorizada pelo CFM, façam as consultas que vocês conseguirem fazer, quem está habituado a fazer. E a gente resolveu não... Sim, não fizeram uma plataforma institucional, claro, entendi. Não obrigar Mas é uma alternativa também. Requerida, claro. Pareceu ser a melhor solução para o momento. Claro, né? Com certeza. Mas a gente está estudando. Hoje mesmo a gente, em reunião de diretoria, conversou sobre isso. Como é que nós vamos evoluir na telemedicina como um todo, né? Nós temos tantas possibilidades, né? Claro. Né? Teleorientação, telemonitoramento. Nossa, né? abrir um exames. leque, né? A gente espera que o Conselho Federal de Medicina regulamente de uma maneira permanente, porque essa portaria que está vigente aí do Ministério da Saúde, lá do Mandetta ainda, ela é provisória, né? Ela é só durante a pandemia. Claro que a pandemia vai acabar durando muito mais tempo do que a gente imaginava inicialmente, né? Sim. Mas a gente está sobre, vamos dizer assim, sobre uma salvaguarda provisória nessa portaria, né? A gente espera uma regulamentação um pouco mais definitiva aí com o tempo aí, né? E nesse meio tempo nós vamos evoluindo isso aí, né, Tio? Com certeza. Paulo, nós já passamos mais de meia hora e eu ainda nem... Eu preciso... Tem um monte de coisa que eu quero te perguntar aqui. A primeira coisa é a seguinte, cara. Oi. Conta pra gente teu background, cara. Onde é que tu te formou? Tu é pelotense? Tu não é? Como é que tu foi parar na anestesia? Mais do que isso, como é que tu foi parar na gestão? Conta um pouquinho a tua trajetória pra gente. Cara, vamos lá. Então, assim, eu sou pelotense, então... me formei aqui em Pelotas, na UFPEL, em dezembro de 95. Estou fazendo esse ano 25 anos de formado. 25. Fiz minha residência médica no Hospital de Clínicas, né? Fui parar em anestesia porque foi desde a primeira vez que eu tive contato, foi uma coisa que eu achei que era muito legal fazer, assim, gostava bastante dessa coisa da tecnologia que a anestesia traz embarcada. Tem embarcada, né? E isso é uma coisa que eu sou apaixonado por tecnologia, então foi bem fácil ser cooptado para anestesia nesse sentido, né? A Unimed foi uma coisa que apareceu há 5 anos atrás na minha vida. Na verdade, eu já era cooperado da Unimed desde 2003. Tive algumas passagens pelo Conselho Fiscal, né? E aí, finalmente, há 5 anos atrás, ali em 2015, era o primeiro mandato do Olímpio como presidente. O Renato, que está aí, eu acho que nos acompanhando, era diretor financeiro já da Unimed, então eles me convidaram para participar da diretoria. Eu te confesso que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Tu não tinha ideia de onde é que tu estava te metendo. Onde é que eu estava me metendo. Né? Mas, de qualquer maneira, naquela época, me coube uma tarefa bem fácil, que era ser diretor de serviços e cuidar do pronto atendimento. Né? Bem simples. Bem simples. Para te começar, os caras te dão um PA para ti. Não, então, assim, a vontade sempre foi muito grande de ajudar, assim, sabe? De participar, né? De aprender. E nesses 5 anos foram muitos deles e continuam sendo anos de aprendizagem, de aprendizado, né? E de muita conquista também. Eu acho que a Unimed ela cresceu muito nesses últimos 5 anos, entendeu? A gente desenvolveu um trabalho em diretoria assim, muito bom, porque a gente é um grupo bom de trabalho, entendeu? A gente respeitando as diferenças entre nós todos e que isso faz parte também, né? Claro. Grupo heterogêneo para te poder crescer, né? Senão... com certeza. A gente promoveu o crescimento. A gestão ela cresceu muito, assim. Hoje, a Unimed é uma empresa grande, né? Então, esse é o histórico resumido, assim. Legal. Eu comecei como diretor de serviços, hoje eu estou muito mais perto do hospital, né? O Dr. Paulo Toffern, que é meu colega de diretoria, é o principal responsável pelo hospital. A doutora Rosana Vanderlan é a diretora técnica do hospital, também é minha colega de diretoria. E o presidente então, ainda é o Olímpio, né? E o presidente ainda é o Olímpio. Pela segunda eu não sei se ele está aí, mas se ele tiver, um grande abraço, Olímpio. Eu espero que o Olímpio tenha feito um Instagram para nos assistir, né? Para nos assistir. E, cara, e é isso aí, assim, ó, o hospital é realmente assim, além do hospital hoje também eu tenho uma tarefa que é o vínculo com o TI da Unimed. Eu ganhei esse presente aí, que é um presente mesmo, eu gosto bastante. Então, que legal. Então, vivo também a realidade do TI hoje, montando o sistema dentro do hospital, escutando que às vezes o sistema dá pau. Dá pau. Bom, sempre a culpa é da TI, né? Mas eu ia te comentar eu ia te comentar o seguinte, né? O simples fato de montar um hospital nesse país, nos últimos 15, 20 anos, o que a gente sabe de hospital que fechou,
né? E dentro do próprio sistema Unimed, né? Quantas Unimedes tiveram dificuldades financeiras e algumas até quebraram pela construção de uma sede própria, de um hospital próprio, né? Então, assim, a gente não tem ali, aí próximo mesmo, né? Tem o exemplo da Porto Alegre, que teve que depois encampar Centro-Sul ali de Guaíba, Sim. justamente porque houve aquela dificuldade. Não é simples o negócio, então tem que estar com a gestão realmente muito afinada, né? Um fluxo de caixa bom, uma reserva boa, para te poder realmente aguentar o tranco de botar de pé um hospital, fazer ele funcionar, né? E oferecer isso para os seus clientes aí, né? Muito bom, cara. Deixa eu te dizer uma coisa, na verdade não é para ti, é para as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu conheci o Paulo em pleno Vale do Silício, né? Então, o Paulo foi mais um, assim como o Everton eu já conhecia de outros carnavais, mas vários colegas, e o Olímpio também. O Olímpio foi outro que eu conheci em pleno Vale, né? Foi quando a gente teve a oportunidade de fazer aquela missão com o Sistema Unimed, eu estava saindo do Sistema Unimed para morar aqui em San Diego, e vocês me convidaram para participar junto da missão, né? E foi uma missão sensacional, né, Paulo? A gente curtiu demais, aprendemos muito, né? E eu sempre pergunto para as pessoas que passam por aqui, que a gente bate um papo, né? O que te marcou mais naquela viagem lá, naquele ecossistema todo de inovação e transformação digital, Paulo? O que te bateu mais e que tu queria muito levar aí para a Unimed Pelotas? Cara, aquilo é um ambiente enlouquecedor, na verdade. Enlouquecedor, né? Cara, acho que é impossível não sair de lá transformado, assim, né? No sentido de pensar diferente nas coisas, olhar de maneira mais ampla, né, a situação toda. Mas assim, eu juntei três coisinhas que eu acho que são fundamentais. Eu acho que a primeira delas, né, é a questão do networking, né, Salvador. Se não fosse networking, a gente não estava aqui conversando. É verdade. Então, eu sempre me lembro, e tem o livro dele, do Maurício Benvenuti, que foi um dos anfitriões da gente lá, e que ele disse que quando ele foi para a Califórnia, ele tinha um objetivo de conhecer uma pessoa por dia, né? E ele chegava em casa e anotava a historinha daquela pessoa. Anotava a história da pessoa. Isso rendeu um livro fantástico, que é o Incansáveis, né? Então, cara, eu acho que isso é a primeira coisa, não ter vergonha, né? E eu tinha, até certo ponto, bastante. Eu nunca te achei envergonhado, cara. Eu sempre te achei super extrovertido. Cara, mas assim... Tu veio com esse papo de envergonhado, aí eu não achei... É uma vitória. Isso é uma vitória de terapia e algumas outras coisas. Mas assim, ó, isso para mim foi fundamental, assim, sabe? Me animar. E o Maurício é um cara muito inspirador, né, Paulo? E entender que a gente tem que buscar nas pessoas o complemento da gente, assim, né? A gente buscar as ideias, né? Trocar, evoluir o pensamento, né? Isso só se faz trocando informações, né? É isso aí. Isso foi muito importante. A outra coisa, cara, é a questão da inquietude, assim, né? Da vontade de estar sempre aprendendo. Isso foi outra coisa que me marcou bastante. A minha esposa esses dias me disse, se eu te visse há 3 anos atrás, hoje tu lê compulsivamente, tu vive buscando informações, tu está sempre conversando com um e outro. E isso realmente, eu fiquei muito inquieto depois de voltar de lá. Né? E a outra coisa, a terceira grande coisa, é que eu aprendi que... uma das coisas que eu aprendi foi que a gente deve se questionar mais. A gente foi treinado a vida toda só para responder, né, Salvador? Então, hoje eu procuro... Temos que aprender a perguntar mais, né? Aprender a perguntar mais. Tem um livro fantástico que diz isso. Tem aquele... A Pergunta Mais Bonita. Tu já leu esse livro? Não li. É do Warren Berger, que é um grande inovador. E ali ele diz que a grande vantagem das pessoas hoje é saberem perguntar, saberem questionar. Né? Que elas vão receber muito mais respostas úteis do que se elas vierem com a solução pronta. Com certeza. Né? Então, isso aí, basicamente, é isso aí, Salvador. Eu acho eu acho que esse espírito que eu voltei de lá, provavelmente, meus colegas podem avaliar melhor que eu. Né? Mas eu acho que a intenção é contribuir justamente com esse espírito inquieto. Tu sabe que em setembro do ano passado, eu tive a oportunidade de voltar lá, depois com os meus sócios aí da Safety for Me, né, o pessoal da Numeria, que são os nossos sócios da Software House, o pessoal que até deve ter alguém aí conectado com a gente agora. E aí, cara, eu não me sofri, eu mandei uma mensagem pro Maurício, cara, e o Maurício é um cara, o Maurício hoje é um cara que, sei lá, a agenda dele, não sei que hora esse cara dorme, né, cara? Tem tanta gente que quer falar com ele, é um cara que é...
E ele mantém sempre a mesma humildade, um cara muito simples, assim, um cara, né, como eu digo, de sentar no boteco para comer pizza e tomar cerveja, não tem frescura, né, cara? É realmente um papo muito reto, né? E ele, cara, prontamente, assim, mandei a mensagem, disse, tô em casa, não vou ir a São Francisco, mas, se eu não me engano, em São Mateus que ele mora, e a gente estava a caminho, passando por ali, e ele não teve dúvida, cara, ele marcou com a gente no Starbucks, e a gente saindo de São Francisco, paramos, ele ficou mais de 1 hora batendo papo, recebeu disse pra ele, os meus sócios querem muito te conhecer e tal. Então, assim, tava lá, network, conheceu os meus sócios, deu um monte de dica, ouviu, deu uma baita mentoria de 1 hora, assim. Então, assim, é um cara que realmente é bastante inspirador, né? Eu tenho procurado assistir as lives dele ali quando eu consigo, mas também os horários às vezes também. não. Me inscrevi em todos os programas da Startse nessa pandemia agora e realmente a gente ganha muito com isso, assim. É impressionante as sacadas que eles têm, assim. E eles se reinventaram também, né? Se reinventaram totalmente. Transformar os programas deles todo em online. Tudo em online agora. Tu imagina, eles viviam de viagens, viviam. Tinha um pedaço, né, um bom pedaço da Startse era esse programa de vamos dizer assim, de transformação digital das empresas, o corporativo mesmo, de receber lá o sistema Unimed, governadores, né, pessoas, gestores, enfim, empresários, né? Então realmente tiveram que se reinventar aí, muito legal. Sabe que eu acabei me conectando em função deles com outras pessoas, né? Uma delas já tinha ido antes de mim, era minha colega de turma e eu não sabia, mas ela estava trabalhando também com uma plataforma para paciente oncológico, que é a Alessandra Morelli, né, que é do TUME, e o outro é o Carlos Eurico, cara. O Carlos Eurico é um cara de Santa Cruz aí, que ficou um bom tempo como voluntário trabalhando lá na Startse, e hoje ele trabalha 1000 aí com essa coisa de transformação digital também, e aí conexões todas que acabaram acontecendo em função... Maravilha, né? Maravilha. Muito legal, né? Muito show. Isso é muito show. Mas, cara, olha só, nós precisamos falar um pouquinho do que nós vamos fazer essa semana aí em Pelotas. Assim, tem um monte de colaborador aí nos assistindo e a gente precisa falar da nossa semana junto aí, da Semana de Segurança do Paciente, né, da Unimed Pelotas. E tu quer contar um pouquinho como é que é isso aí? Quero contar um pouquinho. Então conta um pouco para nós aí. Isso, acho que... invenção da Laura, invenção da Laura. Isso a Laura tem culpa no cartório aí, né? E a gente não... Mas eu acho que é fundamental a gente dizer que a gente fundou o Núcleo de Segurança do Paciente há uns 3 anos atrás, né? Muito na mesma época que a gente abriu o serviço de endoscopia na Unimed. Então surgiu essa necessidade de a gente ter viabilizar essas metas de segurança do paciente, como a identificação correta, a comunicação da equipe, né? A questão da higienização, né? E controle de doenças, etc. Então, tudo isso a gente foi funcionando, né, nesses últimos 3 anos, mas ainda de uma maneira incipiente, né, Salvador? E agora, com a vinda do hospital e a Laura aqui, com a especialidade dela em gerenciamento de risco, as anteninhas todas se ligaram novamente, né? Ó, a Helenara falando, a Laura sempre com a segurança no foco ali, ó. A Helenara é outra parceirona. Semana que vem a Helenara tá aqui com a gente, hein? Olha, vale a pena, hein? Semana que vem, Helenara Ribas. Segunda-feira que vem, 18 horas. Isso aí. E aí, cara, a gente cresceu, então, a Laura desenhou o programa, então, de segurança do paciente da Unimed, né? Passou para a qualidade, foi aprovado, né? A gente já tinha esse projeto contigo, que desde que eu voltei de São Francisco, a gente vinha conversando, mas realmente como a gente não tinha estrutura hospitalar, a gente precisava também consolidar um pouco a estrutura hospitalar, né? E essa semana agora, cara, ela coroa, na verdade, tudo isso, assim, e abre de vez, né? E inaugura de vez essa parceria com o Safety for Me, né? E, cara, eu acho que isso vai... Eu estava ainda lendo aquela pesquisa que a gente fez com os colaboradores, que, segundo vocês, foi um recorde de respostas. Foi. Né, do Safety for Me. E muitos dos nossos colaboradores avaliam como muito bom o nosso programa e eles sentem o quê? A necessidade da gente realmente ter essa cultura de segurança do paciente, da gente evoluir com a segurança do paciente, não com a culpa e punição, mas sim com a discussão dos eventos que porventura aconteçam, né? Com o treinamento, com a capacitação melhoria de processo, com a melhoria de processo e com o envolvimento tanto de todos os players aí que estão
participando dessa situação, né? O médico, os colaboradores da assistência, os colaboradores da administração, o paciente tem que ser envolvido, avisado, e eu acho que o Safety for Me tem esse objetivo, assim, e vai nos viabilizar isso. Deixar mais claro para o paciente como ele pode participar desse evento processo, todo, né? Assim, desse processo todo, né? Tu sabe que eu, quando descobri que a Laura estava aí, para mim foi uma alegria muito grande, porque eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar com a Laura quando eu estava na Unimed Porto Alegre ainda, porque nós fizemos um projeto junto do DRG, né? Então ela estava no Mãe de Deus, a Laura junto com o Luiz Felipe estavam puxando o DRG pelo Mãe de Deus e eu estava puxando pela Unimed Porto Alegre, com a Dani Couto e a Dani Medeiros. Então nós montamos um grupo de trabalho, começamos a fazer aquela ilha de codificação conjunta, vendo a questão das condições adquiridas dentro do DRG, como é que a gente trabalhava isso, né? Então foi muito legal esse trabalho com a Laura, e aí a gente acabou, óbvio, né? Porque a Laura acabou se desligando do Mãe, e aí a gente perdeu aquele contato e tal. E aí eu vou tocar essa minha vida de empreendedor. E aí depois, quando lá na frente, né, dá essa oportunidade, quem é que tá lá em Pelotas? Não, é a Laura. Eu disse, não acredito, tá muito legal, cara. Muito show aí, porque, né, a gente guarda carinho dessas relações, né, Paulo? Porque, né, com certeza. O trabalho é tão intenso, né, que depois tu realmente fica ligado às pessoas independente do trabalho. Tu faz um vínculo de amizade muito forte. Com né? certeza, isso é muito sem bacana, dúvida. né? E a gente segue com o DRG aqui, esse é um grande projeto nosso também, o DRG, a gente já está estudando dentro do hospital a utilização. Nós já usávamos o DRG na rede, estamos usando dentro do hospital agora. Isso vai participar do processo de melhoria da eficiência do hospital, né? Eficiência no atendimento ao paciente. A gente está trabalhando muito com isso, né? Muito mesmo, assim, né? Obrigado, Laura. Ó, a Laurinha ó pra ti, ó pra ti, ó. Muito legal. E, cara, e as pessoas são parte fundamental nisso, assim, Total. sabe? Eu acho que não é à toa que a gente teve aquele NPS de 83%, porque a gente valoriza muito as pessoas, sabe? Todos que são parte integrante desse processo aí, a gente valoriza bastante. Né? Mas deixa eu resgatar tantas pessoas para citar, né? Sim, sim. Eu tô com ele aqui, ó. Tô pegando aqui que a Laura mandou pra gente fazer o chamamento do pessoal, cara. Depois a gente vai. Ela ainda vai nos xingar, né? Então tá aqui, ó. Programa de segurança do paciente. Eu tô abrindo aqui no nosso PowerPoint da divulgação. Senão depois, vocês ficaram falando abobrinha lá e não falaram o que tinha que falar. Depois as pessoas, né? Então, olha só. Tô aqui com o programa, Laura, depois tu me corrige, mas eu acho que tá correto, ó. Então, na terça-feira, vai ser todos os dias, vai ser na plataforma do Zoom, tá? Os colaboradores aí de toda a operadora devem ter recebido o link do Zoom, que o RH ia mandar. Os cooperados receberam também, viu? Oi? Os cooperados também? Os cooperados receberam também. Então, olha só, os cooperados, os colaboradores do hospital e da operadora. Sensacional. Então, todos os dias vai ser às 15 horas, tá? Esses treinamentos, eles vão ser pílulas, vai ser de 20 a 30 minutos, não vai ser mais do que isso, gente. Porque a gente sabe que as pessoas não aguentam muito mais do que isso, então vai ser rapidinho. Na terça-feira tem a Sabrina Borba, que vai falar da Meta 1, e depois a Laura vai falar da Meta 2, junto com o Nogue Júnior, que é um bioquímico, tá? Isso. Na quarta-feira, a gente tem Meta 3, que é a segurança da cadeia medicamentosa com a farmacêutica Camila. E a Meta 4, que é cirurgia segura, quem vai falar é a enfermeira Evelyn. Tá? Na quinta-feira, então, é a Meta 5, higienização das mãos, que é a enfermeira Melina. E a Meta 6 também, prevenção de quedas e úlcera de pressão, que é a enfermeira Tatiana Camacho. Tá? Não, quem vai falar de lesão por pressão, na verdade, é a enfermeira Amanda. Ela vai fazer uma dupla com a Tatiana aqui na quinta-feira. Isso. E na sexta-feira, que é o último dia, daí então fica a Juliane, que vai falar do sistema de notificação aí do Hospital da Unimed Pelotas, e eu vou falar da introdução do app, da plataforma Safety for Me, que é para a notificação e para o treinamento e engajamento dos pacientes, né? Então, assim, bem como a gente está lidando com isso, né? Onde o Safety for Me ele é só mais uma ferramenta que ela entra para dentro do arsenal para apoiar o núcleo de segurança e dar voz, né? O que eu digo para as pessoas, né? Ouvir os pacientes para mudar o cuidado, né? Para transformar o cuidado, né? A gente realmente poder apoiar o núcleo nesse formato, né? Então, gente, Paulo, tudo contigo.
formaliza o convite, deixa a tua mensagem final aí, que nós estamos nos encaminhando antes que o Instagram nos derrube aqui. Eu tô só de olho no relógio, daqui a pouco é pá! É que a gente começa a falar, cara, quando vem, bum, caiu, né? Cara, eu acho que a primeira coisa assim, que eu gostaria de fazer é agradecer, né? Agradecer, porque esse momento eu sei que não é fácil, não está sendo fácil, né? A gente levar e segurar a onda nesse momento. Então eu gostaria de agradecer aí a todos os nossos colaboradores que estão envolvidos aí, tanto na parte administrativa quanto na assistência ao paciente. Agradecer aos nossos médicos aí pela colaboração, principalmente na linha de frente lá de atendimento do PA, né? Em especial a doutora Kátia Hack, que é a nossa coordenadora do PA. Gostaria de agradecer a diretoria, né? Meus colegas aí, por ter encampado aí e se mobilizado nesse momento muito importante. E fazer a propaganda aí nossa dessa semana, que vai ser, acho que fantástica pra gente. Eu fiz um pitch para a diretoria sobre essa semana. Que legal. Né, para mostrar a importância, né, da gente realmente consolidar a nossa segurança do paciente. Tá? Então, cara, agradecer vocês, né, você, Formia, tua, Carol, Luciano, todos, né, pela parceria. Né? Muito bom a gente estar junto nessa. É recíproco também. Tá? Muito bom trabalhar com vocês. Cara, e é isso aí. Basicamente isso aí. E a gente vamos trabalhar. Olha só, eu esqueci de falar uma coisa que é super importante, tá? Sim. Gente, esses treinamentos todos que vão ser pela plataforma Zoom, eles estão gerando horas de treinamento para vocês, tá? Perfeito. Na sexta-feira, quem não puder assistir na live ao vivo pelo Zoom, a gente vai mandar os links e as pessoas vão poder ver esse treinamento depois em casa, na hora que puderem, né? E a Laura vai mandar também um survey, um pequeno questionário com 10 questões a respeito do que a gente vai discutir. Vale nota. Não só vale nota, como essa nota é que vai determinar se a pessoa vai ter as horas complementares ou não, né? Se ela não fizer isso, bom, aí vai ter que assistir de novo o treinamento, porque assim, as pessoas têm que reter o conhecimento para fazer diferença no cuidado dos pacientes, né? Senão não tem sentido, né? Então, pessoal, divulguem bastante entre os colegas e participem, tá? Queria deixar um monte de gente aqui conectada, né? Sabrina, tá aqui, a Cami, Cristina, Simone, Fernando, Thiago Breyer, um monte de gente legal. A Cláudia legal, Cedrez, a Melina, a Laura. Vou esquecer um monte de gente Paola, que não vou conseguir falar todo mundo, tá? Mas agradeço demais a presença de todos, agradeço demais a tua presença, teu tempo aí, Paulo. E dizer assim, aproveitar que ela tá aqui. Semana que vem, pessoal, Helenara, uma das pessoas mais tituladas que eu conheço em segurança do paciente, vai nos falar aí de ISCOA, vai nos falar de IHI, vai nos falar do PROAD, o projeto que ela está liderando lá pelo Moinhos de Vento, vai contar um pouco da história dela, vai nos falar de Covid. Eu tô cheio de pergunta para a Helenara aqui. Quero marcar com ela essa semana também para a gente fazer uma pautinha, porque senão não vai dar tempo uma hora aí, tá bom? Fazer uma listinha. Paulo, brigadão, querido. Falamos amanhã no treinamento aí, tá bom? Muito obrigado, Salvador. Um grande abraço, pessoal. Uma boa semana para todos. Boa noite para todos. Boa semana para todos aí. Tchau, tchau. Abração. Até, tá. Tchau, tchau.